Olha, a gente já está acabando o programa, mas o Lula ontem, numa live lá na Rádio Liberal, ele falou que foi inocentado do triplex. Coloca aí o vídeo do Lula, o vídeo 3 do bloco 2, para a gente terminar aqui, cada um falando a sua opinião. Se Lula realmente foi inocentado. Bora, coloca. Porque eu acabei de saber a notícia de que a 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília anulou e arquivou o processo do triplex. Está lembrado o famoso processo do triplex, a mentira contada pelos meus algozes, que eu vou evitar de citar o nome aqui, porque cada vez que eu cito o nome, ele fica aproveitando para tentar fazer disputa comigo. Ou seja, uma das mentiras que foram contadas contra mim, sabe? No caso do triplex, ontem a Justiça Federal matou, sabe, definitivamente esse processo. Olha aí, agora, bora, Sofia. Lula disse que foi inocentado. Olha, triplex, jamais. E aí? 1 minuto, Sofia, que a gente tá estourado o tempo. Lula e o PT passaram 20 anos colocando nos mais altos escalões da justiça brasileira os seus compinches, né? Então falar o quê quando a justiça inocenta o Lula? Muito normal isso. Mas a gente não vai esquecer, Lula, de que você é um bandido, de que você estava dentro do triplex supervisionando a obra, sua mulher também, a mesma coisa do sítio, um quadro com seu nome, pedalinhos com o nome do seu neto. A justiça pode ser cega, mas o povo não é burro, né? Então o Lula continua sendo um bandido do mesmo jeito. Mesmo que a justiça pegue ele, coloque num pedestal e dê o nome de Santo Lula. Para nós, você continua sendo um bandido. Doutora Rosângela, Lula é inocente do triplex, não tem mais processo. Está inocentado. Você acredita? De forma alguma, o processo foi anulado por questão da competência, né, do foro. Mas ele vai ser, sim, as provas continuam nos autos e foi encaminhado para a vara competente, e no caso o foro competente, que será em São Paulo, onde é a residência do ex-presidente da República, bandido, como diz a minha amiga Sofia. Moisés Cruz, e aí? Lula inocentado do triplex. O Lula, ele é o representante máximo da vergonha que é a nossa Suprema Corte. A nossa justiça brasileira, ela é envergonhada e passa constrangimento internacionalmente por conta desse sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Se o Brasil continuar nessa pegada de estar absorvendo todo tipo de ladrão, de bandido, daqui a pouco não haverá mais Suprema Corte, não haverá uma desobediência civil geral, porque não pode um camarada ter feito tanta atrocidade. Ah, mas ele não meteu a mão, mas ele capitaneou, ele sabia, ele liderava. Toda semana, a sua mente não é culta, não. Toda semana tinha escândalo, toda semana tinha demissão de ministro, toda semana tinha uma operação para a Polícia Federal, porque eles não se cansavam de meter a mão. Exatamente. Agora, doutor, cadê o microfone? Doutor Samuel Costa, eu quero que você fale. Lula é inocente, não existe processo do triplex. Eu queria que você fizesse aqui uma exposição do que aconteceu com o Lula, se realmente ele é inocente do processo do triplex. À luz do direito, sim, o Brasil adotou o princípio da presunção da inocência, conforme preconiza o STF, o princípio da presunção da culpabilidade. Talvez a doutora Rosângela não tenha se atido, né? O foro competente não é São Paulo, doutora Rosângela, e sim o Distrito Federal. Saiu da 10ª Vara de Curitiba para a 12ª Vara e ontem a juíza competente resolveu arquivar o processo sem resolução do mérito. Por quê? O juiz Sérgio Moro, a qual a senhora cultuava em um passado muito distante, foi julgado um juiz parcial, ou seja, ele foi um juiz ladrão. E no tocante, pessoal, a fala aqui do Moisés, da Sofia, né, discurso aí um pouco pejorativo na pessoa do Lula, que tal a gente deixar no dia 2 de outubro para o povo brasileiro escolher e fazer o juízo final? Se o Lula é verdadeiramente um ladrão ou se ele, de fato, não cometeu nenhum tipo de crime. Porque tirando a situação, Zezinho, do triplex do Guarujá, existiam outros 22 processos. Quer dizer, então, que o TRF1, 4, 7, 12, 13, 14, 25, 17, STJ, STF, juiz de primeiro grau, colegiado, estão equivocados? Efeito cascata, Samuel. A Polícia Federal, Efeito cascata. a Polícia Federal é corrupta? O Ministério Público Federal é corrupto? Porque está todo mundo dando esses apontamentos. Então, o pessoal encarar 23 processos, ser absolvido ou ter o processo arquivado por 23 vezes,
significa dizer duas coisas. Ou o Lula é inocente, ou ele ele é muito cometeu poderoso. um crime perfeito. Como eu não acredito em crime perfeito, por saber que a Polícia Federal ela é muito bem treinada para investigar, significa dizer, pessoal, que a gente tem que seguir o que a Constituição diz, que é o princípio da presunção da inocência. E eu vejo muito ladrão chamando o Lula de ladrão. Essa mesma turma, 40% das pessoas, no mínimo, que chamam o Lula de ladrão, se você for agora com a Polícia Civil na casa dela, você vai ver que eles furtam energia Isso não é elétrica. desculpa, Samuel. Não. Isso então, não é desculpa. Então vamos deixar Aí, o povo escolher. Pois é, isso aí. Dia 2 de outubro, se o Lula vencer, cala a boca e aceita. 30 Lula. segundos, doutora Rosane, que eu estourei o tempo. Não, 30 Peraí, segundos. tá bom, não, já em tem. 30 segundos. Peraí, rápido. Veja bem, decidiram que a competência era da Justiça do Distrito Federal. A juíza arquivou, mas pode ser desarquivado, porque o Ministério Público Federal ele pode pedir o desarquivamento. Então, o Lula... Prescrição, doutor, ele tem mais 70 anos, acabou, doutor. Veja Você é bem, advogada, para eu com isso. sei, Pelo amor de mas Deus. acontece- Acabou, prescrição, acabou. Não, licença, eu tenho direito à minha fala, eu exijo Bora que tem o respeito. sorteio, vamos ser rápidos. Então, 30 acontece segundos. o seguinte, continua assim, ele pode não ser preso pela questão da idade dele, mas ele é um criminoso e o crime, todos os indícios, todos os elementos probatórios estão nos autos. Se querem arquivar, é porque realmente há um protecionismo na pessoa de um criminoso.